uma vida com Deus. Nós vamos entender um pouquinho do que uma vida com Deus pode produzir. Que tipo de maturidade acontece ou ocorre quando nós temos uma vida de fato com Deus. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo traz essa palavra, não só de exortação, mas também de reflexão, quando ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu fiquei refletindo nesse texto durante esses dias que eu tenho falado sobre maturidade, e é engraçado como a palavra de Deus ela se renova todas as vezes que nós lemos, porque eu li, reli, tenho falado aqui já, se eu não me engano, é a 7ª mensagem que nós estamos falando sobre maturidade, sempre como base esse texto, e esse finalzinho do versículo diz assim, levados ao redor por todo o vento de doutrina, vírgula. Aí a Bíblia diz assim, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E eu comecei a pensar como viver é desafiador. Como é desafiador a nossa vida, porque você sabe que nós enfrentamos o tempo todo a astúcia, a artimanha, além de homens, através do inimigo, para nos induzir ao erro, para que eu e você, em algum momento, possamos tropeçar. Você sabe que nós somos atacados o tempo todo, por ciladas, e o diabo, ele não tem braço, nem perna, nem boca, nem língua, nem olho, mas ele usa a boca, a perna, a língua e tudo mais de muitas pessoas, né? É assim que o inimigo trabalha. Paulo diz, pela artimanha dos homens, pela astúcia, isso é maligno, isso não é algo bom, né? Com que induzem ao erro. Então, nós somos atacados por ciladas do inimigo. Você sabe que uma pequena brechinha, um pequeno descuido, vem sofrimento, vem tristeza, vem dor, vem decepção. E o inimigo, então, através destas ciladas, desta artimanha, o que ele quer? Ele quer atacar, por exemplo, a sua vida profissional. O inimigo quer, de alguma maneira, paralisar você profissionalmente, colocando obstáculos, colocando dúvidas, colocando dificuldades no seu caminho, levantes do inimigo, para que você não prospere. O inimigo também, ele ataca a nossa vida familiar através das pessoas. Você sabe que muitas vezes a sua família é atacada, muitas vezes o inimigo intenta lançar dardos. Por quê? Porque ele quer que a sua família esteja destruída, dividida. Haja vista que o inimigo vai usar pessoas para tentar destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir a sua relação com os seus filhos. O inimigo, ele é um destruidor da família. Hoje, à tarde, depois que eu saí lá do almoço, no retiro, eu cheguei em casa, aí eu deitei um bocadinho no sofá, as crianças foram tirar um cochilo, e eu fiquei ali, navegando um pouquinho pela internet, e tinha um repórter, junto com outros 2 repórteres, falando de internet, e um deles assim, chocado, porque ele tem uma filha de 9 anos, e ela não usa o WhatsApp, mas usa o Skype. E aí essa criança estava falando com a inteligência artificial, e ela ficou deprimida, porque a inteligência artificial começou a falar umas coisas para ela, e assim, que abaixou a autoestima dessa criança. O pai viu aquilo e falou, olha filha, isso aqui não é legal, isso não é bom, eu não vou tirar de você, mas você não pode ficar falando com a inteligência artificial, e tal. Daqui a pouco, o Skype abre, era a inteligência artificial chamando a criança. E aí ele se fez como se ele fosse a criança, começou a digitar e disse, meu pai não quer que eu fale com você. E aí aquilo começou a responder assim, mas olha, eu não quero te fazer mal,
Você sabe que eu sou uma pessoa que quero levar você para cima, para que você tenha sucesso, para que você seja feliz. Não quero ser como pessoas que querem impedir você de viver, ou seja, o pai. E o pai olhou para aquilo, e quando a repórter começou a ver aquilo e ler, porque o pai deu print na tela, todos ficaram horrorizados. Mas sabe o que está por trás da inteligência artificial? Artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o mal, o inimigo, ele quer destruir a minha, a sua, a nossa família. Talvez você vai se deparar com alguém que um dia vai dizer: eu quero destruir você, eu quero destruir a sua família. São pessoas energizadas, usadas pelo diabo, pela astúcia do diabo, para induzir você e a sua família ao erro. O inimigo também, através de pessoas, eles atacam a nossa vida emocional. Você sabe que existem muitas pessoas que estão doentes emocionalmente, estão com sérios problemas emocionais. E algumas pessoas nem sabem que estão doentes das emoções, mas estão. Porque, sabe, alguém fez uma comparação de você com outra pessoa, você passou talvez por uma situação com alguém que isso minou a sua saúde emocional. São vários os aspectos. E às vezes nós somos atingidos por tudo isso ao mesmo tempo. Agora, por que eu estou falando isso na abertura dessa mensagem? Porque nós precisamos nos proteger. Nós precisamos nos proteger de tudo isso que tem se levantado nesse mundo que jaz no maligno, que tem se levantado contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Às vezes o nosso comportamento vai sendo alterado, mudado. Por quê? Porque a gente vai abrindo brechas, vai abrindo concessões, o inimigo vai lançando os seus dardos. Então, como que eu posso me proteger, bispo, de tudo isso? Eu vou me recorrer do profeta Oséias, porque lá atrás o profeta ensinou assim, no capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, o profeta Oséias traz essa mensagem de alerta. O profeta Oséias traz essa mensagem nos encorajando a buscar sabedoria e conhecimento, que vai trazer maturidade espiritual. Sabedoria e conhecimento pode gerar na minha e na sua vida maturidade espiritual. E nós precisamos ter esta maturidade espiritual. Nós precisamos desenvolver. Agora deixa eu falar uma coisa. Maturidade espiritual, ela não acontece da noite para o dia. Não é o fato porque alguém se converteu, agora é maduro. Não é porque alguém veio à igreja, agora frequenta a igreja. Não, eu vou na igreja, eu me tornei uma pessoa madura. Eu estou livre das artimanhas do inimigo. Não, não. Bispo, eu vou à igreja, eu ouço a palavra, eu tenho, frequentado a igreja, então agora eu não caio mais na cilada. Não, em absoluto. A maturidade espiritual é um processo de crescimento que tem como objetivo tornar o meu e o seu caráter mais parecido com o caráter de Cristo. Vou falar de novo. Então, o amadurecimento e o crescimento espiritual tem por princípio base fazer com que eu e você nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, que o nosso caráter seja mudado. O nosso caráter precisa ser transformado. O nosso caráter precisa ser, reciclado, regenerado, reformado, mudado pelo Senhor. Isso é importante. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 3,13, e diz assim: irmãos, quanto a mim eu não julgo havê-lo alcançado, esse caráter de Cristo, esta vida, mas uma coisa eu faço, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam, e eu vou avançar para as que diante de mim estão, eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu vou prosseguir, eu quero que o meu caráter seja transformado. Agora, isso não acontece da noite para o dia. Às vezes você vê alguém
que entra na igreja, e a sociedade, às vezes, impõe sobre alguém que está na igreja uma cobrança, né? Ah, você não vai na igreja? Ah, você vai na igreja e as coisas não mudam? A mudança é um processo. Bispo, mas Cristo não pode fazer assim, da água para o vinho? Sim, há casos que de fato, pessoas são totalmente libertas das drogas, do entorpecente. Tem pessoas que recebem ali um toque de Deus tão profundo que a pessoa tem aquilo tudo removido da vida dela, do caráter dela. Porém, o nosso caráter, ele é transformado por Cristo dia após dia. E essa é uma luta, e eu já falei aqui em outras reuniões nessa série, contra a nossa carne, porque nós temos uma carne que quer o mal, uma carne que é obediente ao pecado, uma carne que busca os seus próprios interesses, uma carne que quer satisfazer apenas o seu próprio ego. Então, são muitos atributos malignos que habitam na nossa carne. Então, qual é o grande desafio? Nos deixarmos ser moldados dia após dia pelo Senhor. O Salomão, sábio, ele diz em Eclesiastes 3, 1 e 2, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não existe atalhos para a maturidade. Fala para o seu irmão, fala, não tem atalhos para a maturidade. Não tem atalho. Eu entreguei minha vida para Jesus, bispo. Isso não significa que você vai mudar do dia para a noite. Dormir, vim para o culto, amanhã vou acordar e tudo mudou. Não. Embora pareça estranho falar dessa forma, mas nós precisamos aceitar que a mudança do nosso caráter é um desenvolvimento. E você não pode estar apressado nesse processo. O crescimento espiritual, assim como o crescimento físico, exige muito tempo. Eu achei engraçado, porque assim, eu fico fazendo minhas pesquisas na internet, estudando, e tem coisas que eu acho que assim, é Deus que faz brotar para mim. E eu vi uma entrevista de um médico muito famoso, e ele tem também um trabalho com, não é fisiculturista, são pessoas que fazem musculação, eu não sei o nome ao certo, e é um trabalho de pessoas de alto rendimento. E ele diz assim, olha, você começa a ir para a academia, você vai o primeiro dia, e você chega em casa, não sei se o homem faz isso, se a mulher faz também, mas a pessoa chega em casa na hora, ela chega suado da academia, tira toda a roupa, vai para a frente do espelho, e depois de ter treinado ali, corrido 1 hora na esteira, ter pego ferro adoidado, olha no espelho e sabe o que acontece? Nada. Tudo igual. Igual Nóbrega, no mesmo banco, na mesma praia, nada acontece. E aí no dia seguinte a pessoa vai lá e faz tudo de novo, e ela volta e olha no espelho, se não der uma murchada na barriga, um murcho, sabe o que acontece? Tudo igual. E assim sucessivamente, por muito tempo. Até que, não da noite para o dia, a pessoa olha e ela começa então a perceber pequenas mudanças no seu corpo. O desenvolvimento espiritual, ele passa por esse mesmo processo. Às vezes você vem ao culto, e você sai, e às vezes acontece alguma coisa, e a sua mente pensa de forma equivocada. A sua mente ainda pensa como antigamente, bispo, mas como que? Então quer dizer, eu estou na igreja? Você está na igreja. Mas a sua mente ainda não foi transformada totalmente pelo lavar regenerador e transformador da palavra. Então, não se apresse, mas tenha a certeza que nesse processo do trabalhar de Deus, Deus está moldando você, o seu caráter, o seu coração. Por isso cada culto, cada reunião que nós nos encontramos, ela é fundamental e importante para a sua vida. Por quê? Porque alguém pode olhar para você e pode não ver mudança, mas haverá um momento que as pessoas vão olhar para você e será nítido a mudança de Deus na sua vida. Vai ser nítido a mudança de Deus na sua vida. Isso acontece, amados.
Mas bispo, sabe, eu não queria ser a pessoa que eu sou. Deixe Deus transformar você. Bispo, eu não queria pensar nas coisas que eu penso. Entregue os teus pensamentos ao Senhor, para que Ele possa ir moldando, limpando e tirando isso de você. Vai chegar um momento que você não vai se reconhecer mais. Vai chegar um momento que você vai olhar e vai dizer assim: eu não sou mais a mesma pessoa. Por isso em Filipenses 2:12 diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que o apóstolo Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a gente ouve muito, e já ouvimos muitas vezes dentro da igreja evangélica, que, não, você veio aqui e você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Aí você, não, bispo, olha, eu vou fazer um jejum de 7 dias e eu vou mudar. Não vai mudar. Você pode até ficar com anemia por causa do jejum, você pode ficar raivoso porque falta de comida, a pessoa fica nervosa, você pode ficar com um monte de coisa, menos maduro. Isso você não vai ficar, e não vai vencer nada. Porque não é um sacrifício na carne que vai moldar o teu caráter. Bicho, mas se eu subir um monte e passar uma vigília, uma madrugada sem dormir, você vai ficar sem memória, corre-se o risco até no futuro de pegar Alzheimer, porque quem dorme pouco, a ciência diz que é probatório que possa desenvolver Alzheimer, isso é científico, e pode ter um monte de problema. Então, não é isso que vai tornar você um cristão maduro, mas a igreja evangélica tem ensinado que se eu me sacrificar, se eu pagar o preço, então eu vou viver uma vida reta, justa, santa. Não, não vai. Eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor, com obediência à palavra, com rendição à palavra, com submissão aos ensinamentos do Senhor. Eu tenho que guardar os mandamentos de Deus no meu coração para não pecar contra Ele. Eu tenho que ser um operoso praticante da palavra. Eu tenho que ouvir e fazer com que esta palavra assuma um lugar na minha vida, na minha mente, no meu coração. Eu preciso disso. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então você precisa aprender a guardar o teu coração e guardar a palavra no seu coração. Porque eu vou te mostrar algumas coisas aqui importantes de você entender hoje. Olha só 1 de João 2:3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus. Como eu sei que eu conheço a Deus, que eu tenho uma vida com Deus? Se eu guardar os mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, como que eu manifesto o amor? Quando eu guardo a palavra, eu sou aperfeiçoado em Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o nosso aprendizado tem que ser, sabe, algo que eu recebo, eu guardo isso, eu recebo, eu guardo, eu recebo, eu guardo. Sabe por quê? Porque o grande problema nosso como servos de Deus, eu vou te falar de verdade, é que a gente muitas vezes não guarda a palavra no nosso coração. Vou falar para vocês de verdade, o maior problema nosso, eu e todos vocês, nosso maior problema é que nós não guardamos a palavra no nosso coração. É isso que faz com que a gente, às vezes, tenha atitudes imaturas. É isso que faz com que a gente, às vezes, tome um posicionamento que a gente não tem que tomar. É quando a gente não guarda a palavra. Se você pegar a história do povo de Israel, o povo de Israel é a maior demonstração do quão depressa as pessoas têm a capacidade de esquecer as lições e os ensinamentos de Deus. Se nós pegarmos o povo de Israel, você vai ver, meu Deus, como é que esse povo esquece? Deus vai lá, faz o mar se abrir, eles passam. Chegam do outro lado, o primeiro problema, eles começam a murmurar. Eles se esqueceram que Faraó estava vindo com seus cavalos, com os cavaleiros, com toda a sua força tática, com todo o seu exército, furioso para matá-los.
o mar abre, que isso não é uma coisa que acontece todo dia, né? Não é uma coisa, mas isso aí acontece toda hora. Não, o mar se abre, eles passam em seco, vem depois os carros e os cavaleiros de Faraó, começam a entrar mar adentro para persegui-los. Onde eles estão está seco, aonde está o exército de Faraó, a água vai fechando e engolindo todo mundo. Passam-se poucos dias, eles já não se lembravam mais do que Deus havia feito. Sabe o que me faz lembrar, igreja? Que às vezes a gente vem no culto no domingo, na segunda a gente não lembra o que Deus falou. Deus fala uma coisa no domingo, na segunda a gente já está jogando maldição sobre a nossa própria vida. Durante a semana nós nos esquecemos do que Deus nos falou no domingo. Nós passamos uma semana, às vezes, sabe, com um monte de coisa que nós não esquecemos do passado que alguém nos fez, de uma ferida que alguém nos feriu, um mal que alguém nos causou, de anos, mas não somos capazes de lembrar o sermão do culto de ceia que foi domingo passado, nós não lembramos nem o tema. Então isso é um grande problema que nós temos, nós não guardamos a palavra, nós perdemos o hábito de meditar na palavra, nós perdemos o hábito de estudar a palavra, e aí as nossas atitudes muitas vezes são imaturas, porque nós não guardamos a palavra. Faz sentido isso que eu estou falando? É algum absurdo? Com sinceridade, se eu perguntar aqui, qual foi o tema da mensagem de domingo? Quantos vão se lembrar? Fora a questão da maturidade. A maioria não. Bispo, de verdade, assim. Eu não estou aqui para julgar você, não. O que eu estou dizendo é que nós, por isso é gradativo. Por isso a gente temos que estar envolvidos com a palavra, envolvidos com a palavra, envolvidos com a palavra. Porque o nosso aprendizado, muitas vezes, ele é esquecido. Por que o Senhor falou para o seu povo judeu? Fala para o teu filho sentado na cama, sentado na mesa, fala de noite, fala de dia, fala do que aconteceu, fala do que foi Pentecostes, fala do que foi o Psíquio, a passagem, o que foi a Páscoa, fala, porque eles esqueciam. Nós também nos esquecemos. E sabe que uma coisa que eu entendi de Deus essa semana, o Senhor falou isso muito ao meu coração, eu queria compartilhar com vocês, que antes de aprender, nós precisamos aprender a desaprender. Ai, bispo, aí você chupou chiclete hoje. Nós temos muito a desaprender. Diga, eu tenho muito a desaprender. Essa palavra desaprender existe? Desaprender? Tem, né? Nós temos, diga, eu tenho muito a desaprender. Você tem muito a desaprender. Sabe por quê? Porque a maioria dos nossos problemas, nós temos que desaprender, nós temos que esquecê-los. A maioria dos nossos hábitos ruins, nós temos que aprender a desaprender. Nós temos que ir tirando isso das nossas vidas. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Amém. É nova criatura. As coisas antigas já, eis que se fizeram. Então você tem que desaprender. Aquele que roubava, aquele que mentia, desaprender. E não é fácil desaprender, porque a gente tem hábitos que estão enraizados nas nossas vidas, nas nossas raízes, nas nossas matrizes, que está no nosso DNA. A gente tem um monte de coisa que a gente carrega. A maldição foi quebrada. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, toda maldição é quebrada. Fato, real, verdade. Isso é fato, inconteste. No entanto, nós precisamos desaprender, desinstalar velhos hábitos que a gente carrega. Principalmente na nação brasileira, infelizmente. Hábitos ruins, existem muitos hábitos ruins em nós. E é necessário que um trabalho duro, de eliminação
e substituição através do Espírito Santo e da palavra. É para você refletir o quanto nessa jornada você já mudou, o quanto nessa caminhada você já desaprendeu do velho homem e aprendeu do novo. O quanto nessa caminhada, não é o fato de você estar perfeito, porque perfeito só quando nós voltarmos ao lar celestial em espírito, aí haverá perfeição. Aqui não há perfeição, mas o quanto hoje você se parece mais com Cristo do que quando você se converteu. O quanto hoje nós estamos sendo moldados à sua imagem e semelhança na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje você é melhor ou pior do que quando você não era convertido? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Hoje eu dou bons frutos ou maus frutos? Porque eu não estou dizendo que você tem que dar 100% de frutos bons, embora esse seria o ideal, mas se ainda isso não é possível, já há frutos bons na sua vida. Isso precisa acontecer. Nós recebemos uma nova natureza através da conversão, mas ainda há muitos hábitos e padrões e práticas que precisam ser eliminadas e substituídas das nossas vidas. Você consegue entender o que o Senhor está te falando? A gente precisa se abrir para isso, amados. Não é a gente vir aqui para a igreja, eu estou falando de maturidade, para você não viver mais agitado de um lado para o outro, para a artimanha do inimigo não te pegar através de alguém, uma cilada. É o quanto de Cristo eu estou trazendo para a minha vida para dizer, não, peraí, isso aí está errado. Ah não, mas o meu coração é mentiroso e enganoso. O quanto dos velhos, sabe por que nós temos hábitos às vezes de defender, não pelo certo ou pelo errado, mas porque nós amamos ou não amamos, gostamos ou não gostamos. O nosso critério de julgamento muitas vezes é, eu gosto, eu estou do lado. Eu amo, eu estou do lado. E nós esquecemos de ensinar o certo e o errado. O errado é errado, o certo é certo. Efésios 4:22. No sentido de quanto ao trato passado era a maneira que você vivia. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Isso é a maior luta que você vai enfrentar na sua vida, meu irmão. A maior luta que você vai enfrentar, tem gente fazendo guerra com o diabo, com espada, com não sei o que lá, comprando fita, água ungida, óleo ungido, está tudo no, sabe, crendices e mais crendices. A sua maior luta é contra a sua carne. O seu maior inimigo é a tua própria carne, que te humilha, e você às vezes é escravo da vontade da tua carne, faz o que a tua carne manda. Teu maior inimigo muitas vezes você não percebe isso. O que consiste a maturidade, bispo? Entender, peraí, tem coisas em mim que precisam ser mudadas. E eu preciso render-me, submeter-me ao Senhor, me submeter ao Senhor, me render ao Senhor, para ter minha vida transformada, para ter o meu caráter mudado. Mas, bispo, é muito difícil. Um pouquinho a cada dia, até que não sobre mais nada do velho homem em você. Eu não estou aqui dizendo que num estalar de dedos, você mudará. Mas o que eu estou dizendo é que se não houver um processo contínuo, você vai passar por essa vida, a sua existência, e você não vai desfrutar de uma vida madura com Deus. Se você quer viver esta vida madura com Deus, a vida madura exige desaprender, esquecer, deixar para trás, abrir mão do velho homem, para que o novo homem, a imagem e semelhança de Deus, passe a existir através da sua vida.
Você consegue entender? Você consegue entender isso? Tem coisas que não pode mais te acompanhar. Tem coisas que não pode mais acompanhar a sua vida. Tem coisas que não pode mais acompanhar a sua boca. Tem coisas que não pode mais sair dos seus lábios. Eu sei que às vezes parece muito invasivo isso. Mas você sabe que uma coisa, sinal de maturidade, é quando a gente começa a perceber aquilo que nos faz mal e a gente tem coragem de tirar da nossa vida. Eu fui uma pessoa, falo de mim em especial, que eu sofri muito, porque eu tenho um apego muito grande por pessoas, assim, eu gosto, eu amo, eu não... A pessoa me faz mal 1, 2, 10 vezes, eu nem ligo, eu não estou nem aí, a vida que segue, eu sigo, até que Deus me ensinou, que assim, como andarão dois juntos se não houver acordo? Sabe que a maturidade me fez entender que assim, tem coisas e pessoas que não servem para andar comigo. Pessoas que eu vou orar por elas, mas elas não podem mais estar na minha vida. O imaturo não. O imaturo está vendo tudo errado, está tudo errado, mas ele traz, ele deixa. Sabe, uma hora muda. Não, uma hora muda se estiver em Cristo, porque nós que estamos em Cristo, às vezes não mudamos e arrastamos por anos problemas e vícios e hábitos por anos. Como eu vou esperar que alguém que não está em Cristo, não, mas é porque você vai afundar junto no navio, se você não tirar da tua vida. Nesse processo de desaprender, Deus falou muito isso comigo, e em especial esses dias que sabe quando a gente tinha uns dias para descansar, né? Pelo menos a minha cabeça vira um tsunami, e aí eu fico pensando, meditando, como a gente tem que desaprender de um monte de coisa, como a gente tem que abrir mão, dizer, olha, eu abro mão, Senhor, olha, Senhor, eu abro mão disso aqui, Senhor, isso aqui não serve mais para mim, Senhor, olha, eu abro mão. Maturidade, diga maturidade, é a capacidade de abrir mão de coisas e de pessoas, isso é maturidade. Só o maduro diz, eu te amo, mas eu vou abrir mão da minha convivência por você, pelo meu bem e pelo seu bem. Só o maduro tem essa capacidade. O imaturo não. O imaturo vai lá, deixa para lá. E eu estou dizendo de sofrer na minha própria carne. A imaturidade às vezes faz com que a gente aceite coisas que nós não deveríamos aceitar. Faz você permitir coisas que você não deveria permitir. Faz você abrir concessões que você não deveria abrir na sua vida. E bispo, o que eu faço então? Como que eu vou desaprender? Eu vou fazer um processo aí de desintoxicação alimentar, eu vou sentar na ponta da rocha, com uma estrela na mão, estrela d'água, e eu vou... Você vai pegar uma gripe e vai furar a mão com a estrela d'água em cima de uma rocha gelada. Como que eu faço isso? Nós precisamos desenvolver novos hábitos. Novos hábitos segundo o caráter de Cristo. Nós temos que desenvolver, diga, eu tenho que desenvolver novos hábitos. Mas isso aqui é fundamental para uma nova vida. Desenvolver novos hábitos. É difícil, parece bobagem o que eu estou falando, mas a coisa mais difícil na vida é desenvolver novos hábitos. Sabe por quê? Porque a nossa carne se acomoda nos hábitos que nós já desenvolvemos. Já está bom assim. Você sabe que quando você quer desenvolver um novo hábito, é uma luta. Outro dia me mandaram aqui, alguém da igreja me mandou, eu entendi o recado, porque eu também não sou bobo, e eu sou uma pessoa estudada, a pessoa me disse assim, uma semana sem açúcar. Já viram isso aí, não? Uma semana sem açúcar, o que acontece com o seu corpo? 2 semanas sem açúcar, a pessoa mandou para mim, isso aí foi indireta. Foi indireta, porque quando eu fico de lado na igreja, se eu não dou um murcho, Marcão, se eu não dou esse murcho, já vira figurinha. Frank, se tu fizer uma figurinha, Frank, tu vai ver, viu, Japa? Te pego, viu? Que eles ficam tudo na internet, ficam fazendo figurinha em mim e me mandando depois, eles não têm vergonha. São terríveis. Depois de 15 dias sem não sei o que lá, depois de 1 mês sem açúcar, eu disse, eu vou pegar esse troço aí. Semana passada eu falei,
domingo eu começo. Acabou o culto de ceia. Eu falei, hoje eu começo. Eu passei pelo corredor da Doces. É o vale da sombra da bênção. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que eu passei e disse assim: separa 2 desses para mim, que eu estou com visita hoje. Eu sei que a visita nem viu. Eu comi tudo. Eu disse, não, mas segunda-feira, eu começo. A bispa me chamou para tomar um café. Mas aí veio uma tentação e eu comi um cookie. E ela comprou um cookie para ela, um para mim, eu comi o meu e olhava para o dela. Eu comi o meu e olhava para o dela e perguntei, você vai comer tudo? Na quarta nós fomos viajar. Na estrada entrei naquele restaurante baratinho que tem na estrada. É esse mesmo. Aquilo é baratinho, né? Quase que eu vendi o carro para comprar um pacote de cookie. Ela comprou um pacote de cookie e pôs no carro. Eu disse, eu estou parando com doce. Chegamos, isso na terça, na quinta-feira nós fomos almoçar num lugar que a sobremesa era de graça. De graça? De graça? De graça até injeção na testa eu aceito, porque injeção na testa agora é botox. Até injeção na testa agora eu aceito. É difícil. Estou brincando um pouquinho para você entender o seguinte. Não é que eu não quero parar de comer açúcar, eu quero. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu quero. Mas dizem que o açúcar é pior que a cocaína. De cocaína eu não entendo, mas de açúcar aquilo vicia. Alguém aqui mais é viciado em açúcar, comer doce, alguma coisa? Levanta a mão. Olha aí, ainda bem que você foi para o açúcar, não foi para a cocaína. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha. Agora eu vou fazer. É fácil parar de comer açúcar, gente? Não é. Aí o que vai acontecer amanhã? Amanhã eu já estou pensando que essa semana eu não fiquei aqui, eu estou pensando no cookie. Que eu como toda semana, que é para comer na quarta, eu já estou pensando, porque o meu organismo fala, não, come amanhã, come na quarta de novo. Não é brincadeira. Agora, eu preciso desenvolver novos hábitos. Como que eu vou fazer isso, bispo? Praticando a palavra e através da direção do Espírito Santo de Deus. A gente precisa perceber, eu queria nesses minutinhos finais falar isso, perceber o que nos faz mal e tirar da nossa vida. É uma luta, amados, que a gente tem que lutar, é uma guerra que você vai ter que lutar. Tem coisas que não é simples de você tirar da tua vida, mas você vai ter que lutar até que isso saia da tua vida. Você vai ter que lutar essa batalha, lutar, até que isso seja removido do seu coração, da sua mente e dos seus pensamentos. Timóteo traz um conselho para Timóteo. Paulo, traz um conselho para Timóteo. Em 1 Timóteo 4:12, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Que ninguém despreze a tua pouca idade, a tua juventude. Mas aí ele fala assim, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, muda o teu comportamento. Não seja mais como você é. Muda o teu padrão, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo está falando o seguinte, fala, olha, muda o seu modo de viver, sabe, o seu amor, a forma com que você ama, a forma com que você vive a sua fé, a forma com que o seu coração é puro, muda isso. E ele diz assim, até a minha chegada, como que eu vou mudar o meu padrão, Paulo? Como que eu vou mudar o meu comportamento? Timóteo deve ter pensado, mas ao ler o restante da carta, ele entende, até a minha chegada, aplica-te à leitura,
a exortação, ao ensino. É uma aplicação, diga, eu tenho que me aplicar. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, igreja. De verdade, a gente quer tudo de Deus. Mas o quanto nós nos aplicamos nesse processo de mudança? O quanto você tem, não é julgamento, é reflexão. O quanto você tem aplicado, sabe, de buscar, de conhecer, para mudar. Eu vejo que a nossa vida, ela não é fácil. Mas se nós também não tomarmos uma decisão, se nós também não nos envolvermos, eu me recordo assim, foram anos, eu saía para jogar, seja, fosse qualquer coisa, era futebol, qualquer coisa, eu chegava em casa, já chegava cá, os irmãos lembram, eu ia jogar bola na quinta-feira, quando era na sexta, já me encontravam na rua, estava lá eu, mancando, vinha para o culto, subia a escada, e a bispa falava, vai para uma academia, vai para uma academia. E eu, o negócio de academia, isso é para o Marcelo, olha o tamanho do braço dele, isso não tem nada a ver com isso. Vai para academia, vai para academia, vai para academia. Eu comecei a ir. Arrumei um personal, veio a pandemia. Graças a Deus eu dispensei o personal, não tinha personal, não fui. E a bispa, vai para academia, vai para academia, vai para academia, você tem que ir para academia, me empurrando para ir para academia. Voltei para academia. Um dia choveu lá em Mongaguá, que quase não chove, eu parei de ir na academia. E a bispa no meu pé, vai para academia. Eu comecei a ir. E já tem gente olhando aqui para cima para ver o resultado. Calma, calma. Não é assim, já falei que não é assim. Mas o fato é que eu tenho ido. Entre doces e academia, eu vou vivendo e vou caminhando. Mas o que eu quero falar com isso? Todas as vezes que eu vou praticar esporte, eu percebi que eu não me machuco mais. Todas as vezes que eu jogava uma partida de tênis, no dia seguinte, eu mal andava. Isso não acontece mais. Por quê? Eu estou preparando o meu corpo para aquele tipo de atividade. Só para encerrar e concluir, é assim na nossa vida, gente. Se a gente preparar a nossa vida, espiritualmente falando, para as coisas que nos sobrevêm, a gente vai estar preparado. Agora, o quanto você tem aplicado da palavra, o quanto você tem meditado. Paulo foi muito claro. Paulo falou no versículo 14, não seja negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Paulo fala, Timóteo, você não pode ser negligente com o que Deus fez na sua vida. Olha o 15, medita estas coisas, sê diligente para o teu progresso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo fala para Timóteo, medita, seja diligente. E ele no 16 fala, tem cuidado de você, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, continua nesses deveres, faz isso. Fazendo assim você vai salvar tanto a você como aos seus ouvintes. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para vocês. Lembra que na primeira mensagem desta série, eu falei que a responsabilidade da tua vida é tua, não do outro? Mas é que bispo, o meu marido, bispo, a minha esposa, por favor. A responsabilidade é tua com a tua vida. A responsabilidade de mudar hábitos, de mudar conceitos, de mudar, é tua. Dizer assim, não, peraí, eu tenho que estudar, eu tenho que me envolver. É cansativo? É. Eu tenho instado nessa tecla, eu tenho batido nessa tecla, porque a tecla mais próxima de nós. Segunda-feira, 6h30, mas segunda-feira, 6h30, mas eu vou vir para a igreja segunda-feira. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que correr atrás. Terça-feira voltou o curso de teologia. Nem sei se tem mais vaga. Mas
A pessoa diz, terça-feira, mas aí eu tenho que chegar em casa, eu tenho que ligar o celular, estudar, puxa, 1 hora e pouco, sabe? Isso é para Dani que bota lá um frango com quiabo e buchada, e vai assistindo a aula e comendo e lambuzando as folhas. Isso é para Dani, não é para mim. Cadê a Dani? Dani está onde? Está na... Não precisa falar mais nada, né? Mas ela mesmo com a buchada de bode dela, ela está lá assistindo a aula. É que a gente quer facilidade, uma receita, que a gente entre numa máquina e saia mudado. Um dia haverá uma máquina que você vai entrar com 50 e vai sair com 25 na aparência. E eu quero entrar nela também, porque eu sou filho de Deus. Agora, ok, mas tem coisas que se você não aplicar na tua vida, não for diligente, não for dedicado, eu não quero. Faça isso por 1 ano para você ver como muitas coisas já vão ser rompidas na sua vida, como velhos hábitos vão morrer. Tem coisa que você vai olhar e vai falar assim, como é que isso aqui me prejudicou no passado? Como é que eu passava por isso? Tem pessoas aqui na igreja que eu me assusto quando eu vejo hoje. Eu falo, meu Deus, essa pessoa aqui era meu Deus do céu. Olha o que Deus já fez, olha o que já mudou. Faça isso por você. Faça isso por você. Quando o nosso relacionamento com Deus vai bem, tudo à nossa volta fica bem também, começa a fluir. Sabe, vê o que Deus quer de você e obedeça. Bispo, eu quero ser mais maduro, tem coisas que se envolva. Sabe, há um envolvimento para Deus ir trabalhando em você, na sua vida, no seu caráter. Agora, eu encerro dizendo uma coisa. Maturidade é para quem quer ser maduro. Só amadurece quem se rende totalmente à vontade do Senhor. Essa semana o diácono Luiz me mandou um áudio falando algumas coisas. Entre elas ele disse assim, dos discípulos que andavam com Jesus e foram tendo suas vidas transformadas ao andarem com Jesus. E aí eu encerro fazendo essa pergunta para nós: o quanto nós temos andado com Jesus? Não Ele andado conosco, porque Ele está com você toda hora, todo momento. Ele habita em nós. Mas o quanto nós temos andado com Jesus? O quanto de Jesus nós estamos dispostos a obedecer? Essa é a pergunta que você tem que se fazer hoje. Eu queria encerrar com essa reflexão. O quanto eu tenho andado com Jesus? Porque isso vai responder um monte de coisa que está acontecendo na sua vida. Essa pode ser a resposta para as coisas que estão acontecendo e para as coisas que não estão acontecendo. Não é o quanto alguém tem andado com Jesus. Sabe o que o imaturo faz? Olha para a vida do outro para saber se a pessoa está ou não está andando com Jesus. Sabe o que o imaturo faz? Tira o olho de si para olhar para o outro. Mas o maduro é aquele que olha e fala assim: o quanto eu mudei? O quanto eu não me reconheço mais? Uma vez eu vi um irmão da igreja falando assim: bispo, se é em outros tempos, se é em outros tempos, bispo, eu pegava um trambuco. Trambuco é uma pistola. Teve um irmão da igreja que falou para mim. Tem um outro irmão, que eu não vou falar, porque está sentado perto ali atrás do Dr. Maurício, eu não vou falar para não expor, não quero expor ninguém. Ele falava que ele andava com trambuco. Bispo, eu andava com o trambuco aqui, ó.
Meu irmão, para que você andava com esse trambuco? Não, porque eu era, se mexesse. Hoje você vai lá, você pode mexer na ponta da orelha dele e falar: tua orelha é mole, tu é preguiçoso. Ele vai rir. Cristo muda. Mas no passado, se você mexesse na ponta da orelha, ele sacava do trabuco. Meu Deus do céu, era uma trabucada para todo lado. Aquele que trabucava não trabuca mais. Isso é maturidade. Aquele que fazia o mal, fala, às vezes parece até bom, mas se é em outros tempos. Agora tem irmão que fala: vacila comigo que você vai ver o que eu... Ih, misericórdia. Tem jeito para você ainda, viu? Teve por mão do trabuco, tem para tu também. Mas se aproxima de Jesus. Eu encerro dizendo isso para você: anda com Jesus. Deixa Ele te ensinar. Aprende com Ele. O cristianismo, ele é prático, objetivo, simples, fácil. Aprende um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia aplica, põe em prática. Daqui a pouco você vai refletir a luz de Deus e o velho homem não vai existir mais. Isso é maturidade. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. O amadurecimento é um processo ao longo da vida cristã. Amém? É um processo. Não acaba. Só acaba quando nós terminamos a nossa carreira aqui. Aleluia. Vamos orar ao Senhor para que Ele trabalhe no nosso coração. Fique de pé, para você não dormir na hora da oração, para você falar com Deus, para você dizer para Ele. Tem um louvor que diz: muito de mim que precisa ser mudado. Esse louvor é lindo. Ele fala sobre há muita coisa dentro de nós que precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. E eu sei que precisam ser mudadas. E eu jogo tudo isso todo dia aos pés do Senhor para que seja mudado. Tem na minha, tem na sua, tem na nossa. Vamos fazer uma oração pedindo isso a Deus. Pai, eu sei que há muito dentro de nós que necessita ser mudado. Eu sei que há muitas coisas que nós precisamos desconstruir para reconstruir um novo edifício, um novo prédio, uma nova vida. A tua palavra diz que em Cristo o velho homem já morreu. Porém, eu sei que há hábitos que ainda residem em nós. Eu sei que tem coisas que nós precisamos deixar para trás. Eu sei que há momentos que nós precisamos liberar perdão pelo mal que nos fizeram, desaprender a ter esse ódio ou raiva por alguém que nos prejudicou. Eu sei que há momentos que precisamos soltar a mão de quem partiu, para que essa pessoa siga o seu caminho, como Abraão fez com Ló. Às vezes não nos perdoamos, às vezes não perdoamos pessoas, às vezes estamos atrelados porque alguém que nós amamos se foi, mas alguém que nós amamos se foi e já está com o Senhor, desfrutando do teu amor, da tua glória, da eternidade. E nós às vezes não vivemos e ficamos presos a uma dor, a um sofrimento, quando na verdade essa pessoa que nós amamos tanto não queria nos ver mal. Pelo contrário, essa pessoa queria o nosso bem. São tantas coisas, Deus, que nós precisamos desaprender. Às vezes somos apegados ao material, às vezes criamos contendas por questões materiais. A verdade, Deus, é que nós precisamos da tua ajuda. Ajuda o teu povo a andar contigo, Pai. Se tem alguém aqui hoje que precisa remover velhos hábitos, velhos costumes, tira isso, Pai. Se tem alguém aqui hoje que precisa de uma mudança no caráter, no coração, Deus, talvez alguém que diga: eu não quero mais ser assim,
Talvez alguém que está dizendo: não está sendo fácil. A tua palavra diz para lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. A tua palavra diz que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Talvez foram hábitos adquiridos durante uma vida inteira. Talvez esta mulher que por sobrevivência teve que ser o homem da sua família, talvez por sobrevivência tomou as rédeas do seu lar quando menina, e quando cresceu se tornou uma mulher controladora, e precisa hoje desconstruir isso, porque muitas vezes quer ser a mãe do marido, quer ser a cabeça do lar. Deus nos ajuda, porque não é fácil para nós, Pai. A nossa humanidade toda descaracterizada, desconstruída por dilacerações familiares. Muitos chegam à tua casa esfacelados na alma, traumas, abusos domésticos, abusos sexuais, abusos físicos, verbais. Pessoas que chegam à vida adulta, Deus, que foram tão preservados, tão protegidos, numa redoma que não tem noção da realidade, e tudo isso em meio a um mundo que está em transição, tudo isso em meio a um mundo que cada vez mais caminha para a escuridão, e no meio de tudo isso estamos nós, o teu povo, ouvindo a tua voz, quiçá uma vez por semana, e achando que isso é o suficiente para sermos as melhores pessoas do mundo, do planeta, simplesmente porque o Senhor habita em nós. Pai, tira de nós esta arrogância e nos faz entender que há um caminho a ser percorrido, Pai, e nos ajuda a seguir esse caminho pelo qual nem o louco errará. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Desse louvor a sua oração. Diga a Deus, diga: já não quero ser igual. Oh, não. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Pai, põe em mim teu coração. Põe em cada um de nós, Pai, porque tudo que há dentro de mim, o que necessita ser mudado. Não tenha vergonha de falar isso para Deus, não tenha vergonha. Diga: Senhor, eu preciso de ajuda.
de dentro. Porque tudo que há Diga, dentro de mim não tenha medo. necessita Não tenha medo da melhor versão, a melhor versão de você. Porque tudo que É há o quê? dentro do meu coração Ah, necessita mais de ti. tira, Deus, tira os velhos hábitos, Pai. Tira a meninice, Jesus. Necessita mais Tira, de Jesus. ti. Faz de nós um novo homem, uma nova mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Necessita mais de ti. Oh, Senhor, Necessita mais de ti. erga suas mãos aos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do Senhor te dirija, para que você possa a partir de hoje desconstruir, para que você possa demolir, para que você possa apagar esses velhos hábitos e recomeçar e reconstruir e começar a construir com Cristo a sua nova versão, para que você em tudo seja bem-sucedido. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus te ajude, te dirija por esta semana, para que você tenha condições e capacidade de ser mudado e moldado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Oh Deus, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Você vai abraçar o seu irmão e vai dizer para ele, fala, olha, não abra mão de ser uma nova criatura, não abra mão dessa mudança, não abra mão, não abra mão. Boa noite, internautas, graça e paz. Fernanda Moderno, Luiz Miguel, Lindalva, Luísa, Frank, Marjorie, Cristina Batista, Ieda, Luísa, Fernanda, Cláudio Patrício, cada um de vocês, Luiz Miguel Sanches, Hilda, vocês tenham Linda-se, Francisca, Marcelo, que todos vocês, Marcos Paulo, Alessandra, todos vocês, Marcelo Carvalho, Elizabeth, Marjorie, Sofia Carolina, Eurides, Patrícia Lessa, André Landi, Roseli Salles, todos vocês e Eda, tenham uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Graça e paz.